Meus irmãos, vamos compartilhar da palavra de Deus. O texto é de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Abra sua Bíblia, por favor, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez a exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma necessidade nos dias atuais de bons testemunhos. Há uma necessidade nos dias atuais que as pessoas entendam o Evangelho, que as pessoas entendam aquilo que Cristo, Ele é e foi. É uma necessidade de que hajam pessoas como nós, cada vez mais possam dar testemunhos daquele que realmente morreu por nós. Se você observar na história da igreja, muitos foram aqueles que se tornaram mártires da igreja, porque deram bom testemunho de Cristo. A igreja precisa de pessoas que testemunhem. O mundo que nós vivemos precisa de pessoas que deem bom testemunho. Nós precisamos de crentes que deem bom testemunho. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, o que nós observamos é que por causa de uns e outros crentes, que poderíamos dizer assim, crentes entre aspas, não é? Alguns que dão mau testemunho aonde passam, aonde estão. Alguns cristãos que se dizem cristãos, levam o rótulo de cristão, porém, vivem uma vida dupla, sabe? São uma pessoa dentro da igreja e outra fora da igreja. Enquanto tem crente por perto, ele é uma pessoa que dá testemunho bom. Quando não há nenhum crente por perto, então faz coisas que desabonam a conduta de um verdadeiro cristão. Nós precisamos saber, meus irmãos e irmãs, que nós não nos representamos, nós somos embaixadores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como embaixadores de Cristo, nós precisamos sim dar o bom testemunho. Nós não podemos envergonhar aquele que nos chamou. Precisamos sim sermos cristãos ou crentes da maior firmeza. O Senhor Jesus procura crentes da maior firmeza, crentes que realmente estejam dispostos a pagar o preço para poder pregar o Evangelho. Pastor, mas que preço é esse? Se Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Sim, Jesus já pagou o preço da sua e da minha salvação, mas o preço da pregação do Evangelho nós pagamos. O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos diz que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de crer nele, porque simplesmente crer e sentar num banco e ficar quietinho é muito fácil, mas nos foi concedida a graça para padecer por Jesus. E quando falamos de padecer, ninguém quer.
As pessoas fogem desse negócio de padecer, por quê? Porque por aí afora há tantos tipos de igrejas, né, diferenciadas, que estão pregando apenas as coisas boas, esquecem de pregar os espinhos. Há uma canção muito antiga, evangélica, que dizia: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Né? Então, não podemos só pregar rosas, precisamos pregar os espinhos também. Isto é, mostrar aos crentes de que o mundo com Cristo, a vida com Jesus, não é somente coisas boas, mas a vida com Jesus é também padecer. Mas diante de uma sociedade que está vivendo uma degradação moral, onde muitos se dizem convertidos e não são, irmãos, nós precisamos então cada vez mais de crentes que possam dar bom testemunho. Observe que Lucas narra nesse texto a parte da viagem de Paulo a Roma. Lembra disso? Paulo realizou 4 grandes viagens no seu ministério. As 3 primeiras viagens de Paulo são consideradas viagens missionárias. Paulo estava lá a serviço do Senhor e da igreja. A igreja de Antioquia enviava Paulo para as missões de plantação de novas igrejas. E Paulo, durante 3 vezes, ele foi nessas viagens chamadas viagens missionárias. Mas Paulo, já no final do seu ministério, resolve fazer uma viagem para Roma, porque ele tinha o desejo de conhecer Roma. Mas é claro que Paulo, mesmo de férias, mesmo numa viagem a passeio, Paulo pregava o evangelho. Tem crente que sai de férias até de Jesus, né? Não quer saber de ler a Bíblia, de orar. Não, agora estou de férias. Mas nós precisamos fazer como Paulo. Ele lá naquela viagem, de desejar estar lá em Roma, ele começa a pregar o evangelho. E ele continua falando do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não somos crentes somente dentro da nossa família. Nós não somos crentes somente dentro da nossa igreja. Nós somos crentes aonde quer que estejamos, e precisamos sim dar bom testemunho. Paulo foi preso em Jerusalém e levado perante o Sinédrio. Olha que interessante, ele é preso, e no capítulo 23, no verso 11, o Senhor aparece a Paulo e lhe diz que convinha que ele fosse a Roma, para dar testemunho. Olha só, Deus fala para ele: vai a Roma, porque convém que você dê testemunho. Não era mais apenas uma viagem de férias, não era mais apenas uma viagem de desejo do seu coração, mas agora Deus diz: você vai lá, porque você vai dar testemunho. E o Senhor o livra da morte em um naufrágio, e através desse naufrágio ele chega até Roma. Se você ler depois então na sua casa esse texto bíblico, você vai ver como foi essa viagem. Uma viagem difícil, uma viagem que chegaram àquele lugar, mas as situações eram tão adversas, mas eles conseguiram chegar lá e lá pregar o evangelho. Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar sobre um tema muito interessante. Talvez você jamais tenha pensado nisso, não é? Precisa-se de crentes. Precisa-se de crentes. Como assim, pastor? Eu sou crente, então preciso de você. Precisa de crentes da maior firmeza. Precisamos de crentes, sabe? Se nós fôssemos colocar um anúncio no jornal, precisa-se de crentes. E o pagamento é bom. O pagamento é bom. Só que o trabalho é muito árduo. Tem muita gente por aí procurando emprego, não é verdade? Mas as pessoas não procuram trabalho, procuram emprego. A maioria quer emprego, né? De preferência que ganhe bem, não é isso? E de preferência que trabalhe pouco. Então essa combinação, ganhar bem e trabalhar pouco, é muito difícil de ser encontrada nos dias de hoje, não é verdade? Mas se nós colocássemos um anúncio: precisa-se de crentes, será que teríamos pessoas interessadas? Se colocássemos lá que o salário é bom, mas que o trabalho é muito árduo, é pesado, será que de fato conseguiríamos pessoas para realizar esta grande obra? Meus irmãos e irmãs, nós somos as pessoas chamadas para esta grande obra. Eu e você, os irmãos que estão em casa também nos assistindo, nós somos estes que fomos chamados para esta grande obra. Precisa-se de crentes.
Mas quando você vai a um anúncio de jornal, ou hoje em dia na internet, antigamente, né, quando ia procurar emprego, comprávamos os classificados, não é isso? Eu comprei muito jornal naquele de domingo, né? Porque aquele vinha muito mais classificado, né? Os jornais eram grossos assim, a coisa que você demorava a semana inteira lendo aquele jornal de domingo. Não precisava nem comprar mais, né? Só comprava domingo. Era chique. Então a gente comprava o jornal e ia lá, circulava aquele monte de anúncio, partia lá para o centro do Rio de Janeiro de trem e ia lá procurar o emprego. Mas hoje não precisa mais disso. Hoje nós precisamos de crentes, mas se você observar, quando você via um anúncio de emprego, estavam lá algumas qualidades, não é isso? Algumas características. Não se coloca anúncio de emprego sem colocar ali as qualificações necessárias. E também, é claro, as funções que aquele cargo exija. Bom, precisa-se de crentes. Esse é o nosso anúncio. Esse é o nosso classificado. Mas há algumas características, algumas coisas a pensar, algumas qualificações que nós encontramos em Paulo, no texto que nós lemos, e que precisamos encontrar em cada um de nós também. A primeira delas, precisa-se de crente que exponha o evangelho. Precisamos de crente, olha qual é a tarefa, olha qual é o trabalho, expor o evangelho, isto é, crentes que possam testemunhar do que o Senhor fez, crentes que possam testemunhar do que Jesus está fazendo, crentes que possam testemunhar do que Jesus ainda prometeu que faria e fará. Precisa-se de crentes que possam testemunhar. Meu irmão e minha irmã, será que você está disposto a encarar este desafio de ser testemunha? Crentes que possam realmente testemunhar daquilo que Jesus está fazendo no meio da igreja. Meus irmãos e irmãs, hoje em dia, poucas pessoas querem ser testemunhas. Poucos crentes querem mostrar para o mundo que Jesus continua curando, salvando, Jesus continua realizando milagres. Precisamos de crentes que deem esse testemunho, que exponha o evangelho. Mas como você vai expor o evangelho se você não conhecer o evangelho? Como eu e você poderíamos expor a palavra, expor Jesus, se nós não conhecermos esse Cristo? Irmãos, tem muitos crentes hoje que estão vazios de Jesus, carregam um rótulo, muitos que dizem Senhor, Senhor, não é isso? Mas que a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos pensar, como está a nossa vida? Será que eu já me candidatei um dia para esse serviço? Precisa-se de crentes. Onde estão? O Senhor, certa vez, disse que buscou na terra alguém justo e não encontrou nenhum sequer. A Bíblia também diz que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, será que haverá paz na terra? Será que haverá fé na terra? As pessoas continuarão tendo fé? Será? Porque, irmãos, as lutas são tantas, as coisas que tentam nos atrair são tão grandes e são realmente tão atraentes, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas um pé aqui dentro e outro lá fora. Precisa-se de crentes que exponham verdadeiramente o evangelho, que pregue a palavra, que insta, quer seja oportuno, quer não, que repreenda, que exorte, crentes que possam realmente viver este evangelho de testemunho. Mas também precisa-se de crentes que ouçam o Espírito Santo. Olha que interessante, Paulo desejava ir a Roma, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: eu quero que você vá, mas não é de férias não, não é uma viagem turística não, você vai para pregar o Evangelho. Em outra ocasião, Deus aparece para Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e socorre-nos. Paulo estava pronto, assim como tantos outros, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não é à toa que o Senhor nos fez com 2 ouvidos, né? Não é à toa, para nós podermos ouvir mais e falar menos, ouvir o que Deus tem para falar, sabe? Ouvir aquilo que o Senhor tem para contar para nós. Meus irmãos, mas como eu vou ouvir
se eu não dedicar tempo para o Senhor. Precisa-se de crentes que ouçam o Espírito de Deus. E o ouvir aqui não é ouvir apenas com o aparelho auditivo. Tem a ver com dar ouvidos, tem a ver com obediência. Esse ouvir é de obedecer. Precisamos de crentes que ouçam o Espírito de Deus e possam fazer aquilo que o Espírito está falando. Há um hino do nosso cenário que diz que ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de Deus, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, é assim mesmo. As coisas do mundo tentam o tempo todo nos abafar a voz de Deus, para que nós não ouçamos o Senhor. São as lutas, são os problemas, as pessoas não crentes, os amigos, os parentes, a própria família. Tudo isso faz com que nós não ouçamos a voz do Senhor, não estejamos prontos para ouvir o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita onde? Dentro de nós. E olha que interessante, Deus habita dentro de nós e nem sempre nós o ouvimos. Então precisamos sim ouvir o que o Espírito tem a dizer. Você se lembra o que diz lá nas cartas de Apocalipse? Aquelas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Em todas elas tem uma expressão, uma frase muito interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Mas não está falando desse ouvido, não. Está falando assim, olha, quem consegue ouvir o Espírito, quem está sensível, quem realmente pode entender o que o Espírito Santo está falando. Então, dar ouvidos é fazer a sua vontade, é fazer o que o Senhor quer que eu e você façamos. Precisa-se de crentes que realmente exponham o Evangelho, de crentes que possam ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas também precisa-se de crentes que tenham corações sensíveis. Coração sensível ao que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Coração sensível com a dor do próximo. Coração sensível como aquela parábola do bom samaritano. Sabe, aquele homem que passa, não tinha nada a ver com aquele problema, era rival, podemos dizer assim, porque era de outro tipo de religião, mas ele passa lá e ele acolhe aquela pessoa e ele abençoa aquela pessoa. Coração sensível, meus irmãos e irmãs, sensível para que entendam as verdades da palavra. Precisamos ter esse coração sensível para entender as verdades escritas na palavra de Deus e para que haja conversão. E qual é essa verdade? A verdade é aquela que está em João 3,16. Qual é a verdade de João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu, para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Esta é a verdade, que eu tenho que ter coração sensível para ouvir. Eu tenho que ter um coração sensível para que de fato eu possa compreender que esta verdade precisa ser exposta para as pessoas. O Senhor Jesus, falando para Abacuque, ele disse através do profeta o seguinte: olha, exponha esta verdade, coloque em tábuas, para que o visitante, o viajante, possa ver passando lá na estrada. O primeiro outdoor da história do povo, sabe? Deus mandou colocar em letras garrafais, mandou fazer um outdoor enorme, sabe? E colocar lá para que essas verdades pudessem ser vistas. Que verdade é esta? Que Deus amou o mundo de uma maneira especial. Meus irmãos e irmãs, precisa-se de crente que tenha coração sensível. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, o nosso coração está endurecido? Quantas vezes nós pensamos apenas nos nossos próprios pensamentos, nossos próprios projetos? Não é errado você pensar e ter sonhos e projetos, pelo contrário, deve tê-los. Devemos ter sim aquela ambição que é uma ambição benéfica, não aquela que é maléfica, mas aquela ambição de desejo, de ter as coisas, o desejo de crescimento. Isso é ótimo, mas não podemos colocar nada no lugar de Deus. Quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos, quando nós colocamos em primeiro lugar a nossa vida,
no lugar das coisas do reino de Deus, nós estamos invertendo a ordem que Deus instituiu. E quando fazemos isso, a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas quando nós priorizamos o Senhor, isto é, quando nós temos um coração sensível ao que Deus quer, e fazemos primeiro a vontade de Deus, então Deus nos abençoa. Olha como Paulo tinha um coração sensível. Paulo vai àquele lugar e ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a atender aquelas pessoas. Ele não foi lá para pastorear, mas acabou pastoreando muita gente. Por quê? Porque ele era servo temente a Deus. Porque era um crente que atendeu ao chamado. Precisa-se de crente. Esse é o slogan para hoje. Precisamos de crentes na nossa igreja, de crentes que possam abraçar a causa, os ministérios, de crentes que possam pregar o evangelho, de crentes que possam testemunhar verdadeiramente daquilo que Deus tem feito e vai fazer na vida da igreja. Precisa de crente que tenha um coração sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está fazendo. Há um mover do Espírito Santo na igreja, e não estou falando somente da Igreja Presbiteriana Central, sabe, Deus tem incomodado os crentes, sim, a que possamos realmente ser crentes da maior firmeza, pararmos de ser crentes apenas nominais, pararmos de ser crentes apenas que tem um nome no hall de membro de uma igreja, mas sermos crentes que façamos a diferença. Mas também, meus irmãos, precisa-se de crente que tenha coragem para pregar o evangelho, coragem para pregar o evangelho. Paulo continuou até o final da sua carreira. 2 Timóteo 4:7, ele vai dizer: combati o bom, completei e guardei a fé. Sabe, é isso que Paulo fez. Paulo disse para Timóteo, nesse texto de 2 Timóteo: olha, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida para ir para a glória está chegando. Mas olha, eu combati o bom combate. Eu não parei não. Eu não abandonei, não pendurei a chuteira não. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero te encorajar, você que tem de 0 a 150 anos, a continuar fazendo a vontade de Deus, a continuar produzindo, a continuar dando frutos. Foi isso que o Senhor falou através do profeta Joel, sabe? Que nós iríamos frutificar até o final. O cristão, ele dá fruto até Jesus vir buscá-lo. Sabe por quê? Porque você é como árvore plantada junto à corrente das águas, não é isso? E que dá fruto sempre. Não tem esse negócio de árvore morta para crente, porque não importa a idade. Precisamos sim frutificar o tempo todo. O Senhor tem chamado, meus irmãos e irmãs, homens e mulheres para a sua obra. Pessoas que estejam dispostas, pessoas que estejam disponíveis para fazer a vontade dEle, para realizar a sua obra. É bem verdade que nós precisamos de trabalhar, precisa ganhar o sustento, tudo isso Deus sabe, e é Ele quem abriu portas para você, é Ele quem dá saúde para nós trabalharmos, é Ele quem dá a condição financeira, é Ele quem dá a condição física, Ele dá tudo, mas a Bíblia diz que o Senhor dá tudo para nós enquanto nós, o quê? Dormimos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o pão que você suou a camisa para poder ganhar, porque aos seus o Senhor dá tudo enquanto dorme. Meus irmãos, não quer dizer com isso que, então pastor, agora não vou trabalhar mais, né? Vou ficar em casa e Deus vai me dar tudo. Vai morrer de fome, vai ficar com o nome no SPC, não vai conseguir pagar as contas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que o Senhor não deixa faltar nada para aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas as coisas são acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, precisa-se de crentes. Nós precisamos de crentes. Precisamos de crentes que realmente possam expor o evangelho. Grave isso no seu coração, na sua mente. Precisamos de crentes que possam ouvir o Espírito Santo de Deus. Precisamos de crentes que tenham um coração sensível ao que Deus está fazendo e vai fazer. Precisamos de crente que tenha coragem
para pregar o Evangelho, que tem intrepidez. A ideia de coragem é falar assim: olha, eu vou pregar esse Evangelho, custe o que custar. Ah, meus irmãos, por aí afora, há muitos cristãos que têm se envergonhado do Evangelho, e há muitos tantos outros que têm envergonhado o Evangelho. Duas coisas gravíssimas: é você se envergonhar do Evangelho, porque Jesus falou que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que envergonhar o Evangelho estará denegrindo a imagem não da igreja somente, mas de Cristo. São duas coisas muito perigosas. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Meus irmãos e irmãs, há uma última pergunta que eu quero deixar para você. E esta última pergunta é: você gostaria de ser este crente? Você gostaria de ser este crente? Esse crente que expõe o Evangelho, esse crente que consegue ouvir a voz do Espírito Santo, esse crente que de fato tem um coração sensível para o que Deus está fazendo, esse crente que de fato tem a coragem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu não sei se você tem feito isso ou não, eu não sei se você tem vivido essas coisas ou não, mas nós continuamos precisando de crentes desta forma. O reino de Deus precisa do nosso trabalho, o reino do Senhor precisa do nosso trabalho, de crentes da maior firmeza, sabe? A Bíblia continua dizendo para nós que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos, e nós somos um destes. Se você quiser, Deus pode fazer de você um grande vaso, usado ou usada nas mãos do Senhor, mas para isso é preciso nos dispormos, é preciso nós nos levantarmos, tirar esta capa que muitas vezes está nos impedindo de caminhar no Senhor e podemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse isso: olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos prosseguir para o alvo, não vamos voltar, porque voltar não é possível, porque um dia nós fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E conversão é isso, mudança de direção. E se eu e você um dia fomos chamados por Deus, através de santa vocação, através da ação do Espírito Santo, nós precisamos então fazer a vontade daquele que nos chamou, fazer a vontade deste Deus, que está precisando de crentes que possam fazer a sua obra ainda hoje. Seja você, seja eu, um desses crentes que possa realmente fazer a vontade do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus.